A gente vai dar início a mais um painel, que é o Chama para Dançar, Inclusão e Diversidade. Tem um videozinho que vai sair aí, antes de eu chamar o pessoal que vai participar do painel. Então, vamos lá. Nem todas as pessoas trans conseguem se inserir no mercado de trabalho. Era sempre, seu currículo é massa, quer te contratar, mas quando chegava na hora da entrevista, de assinar um contrato, de fazer alguma coisa, era, peraí, a gente precisa conversar mais um pouco, ver e tal. A gente pode sim ser inserida em qualquer lugar do mercado de trabalho, e não só no mercado de trabalho, como terminar o ensino fundamental e médio, estar inserida em uma faculdade, se formar. A gente quer a oportunidade de estar no mercado de trabalho, de fazer acontecer, de mostrar nosso talento, de mostrar o que a gente sabe fazer. A gente precisa falar sobre inclusão, a gente precisa falar sobre diversidade. Então, quando a gente tem um projeto como o Chama, que a gente senta, desenvolve, articula, que tem pessoas trans dentro do projeto, isso é para outras pessoas trans entenderem que ela tem lugar no mundo, né? E que a gente pode abrir várias portas, independente de ser quem somos. Chama para Dançar, Inclusão e Diversidade. E para mediar esse bate-papo, eu convido a Margot Azevedo. Ela que é graduada em História, pode vir, Margot, MBA em Administração e Marketing, é sócia fundadora da VELE, mentora em programas de inovação e startups Acelera Mais e Founder Institute, idealizadora e coordenadora geral do projeto Chama para Dançar, Inclusão e Diversidade. Ela que vai mediar, e agora vamos aos convidados. Ailton Santos, uma das lideranças do Chama, é assistente social com especialização em saúde do trabalhador e especialização em gênero e sexualidade, mestrado e doutorado em saúde coletiva, é coordenador do ambulatório multidisciplinar em saúde de travestis e transexuais da Bahia, integrante do Comitê Técnico Estadual em Saúde da População LGBT, pesquisador e professor. Bruna Fonseca, integrante do Chama, atua com pesquisa e mobilização junto à população trans de Salvador, mulher trans, já atuou como profissional do sexo e hoje faz parte da Atração, Associação de Travestis e Mulheres Trans em Ação do Estado da Bahia, atua também como educadora de pares do projeto Imprep da Fiocruz. Bem-vinda. Manuel Issa, psicólogo clínico, graduado pela Unifax. Cadê Manuel? Tá vindo aí? Manuel, vamos. O que aconteceu com o Manuel? Tá chegando? Vou chamar logo então João Hugo, pode ser? João Hugo, homem trans negro e ativista LGBT+, comunicador social, fotógrafo, graduando em produção em comunicação e cultura pela UFBA, foi um dos idealizadores e coordenadores do Centro de Cultura e Acolhimento LGBTQIA+, Casa Aurora, integrante do Chama na área de projetos e facilitador do game Metamorfose. Obrigada a você. Tá ligado o microfone dela? Aumenta um pouquinho se tiver. Deixa ligar. Alô? Aí. Pronto. Bem, obrigada pela acolhida, obrigada pela apresentação. Vocês viram o Manuel no vídeo, Manuel psicólogo, integrante do Chama, e infelizmente hoje apareceu uma suspeita de Covid. Sim. Então, perfeito. por respeito ao evento, ele não veio. Claro. Fez o teste, provavelmente vai ser negativo, mas por uma questão de cuidado, ele não está aqui hoje com a Perfeito. gente Vamos presencialmente, começar. mas está assistindo a gente agora ao vivo. Tá certo, vamos começar, vamos lá. Então, os slides, e cadê o passador? Me dá o passador aqui? Eu acho que sim. Para onde eu aponto, gente, para vir um slide? Primeiro, gente, dizer para vocês o seguinte, eu sou fã do Scream, tive aqui desde o primeiro dia, do primeiro Scream, né? Então, bebi dessa fonte desde 2018, 2019, presencialmente, o ano passado online. Então, para mim é uma alegria pessoal, né? E hoje com um grupo tão especial, uma alegria profissional também estar aqui junto com vocês. Ah, chegou a nossa apresentação, deixa eu ver. Passou.
Então, mas se vocês quiserem passar, tudo bem para mim. Então, gente, assim, nosso tempo é curtinho, né? Então, a gente já se apresentou. Eu queria apresentar para vocês Rafa Bulcão, aqui de Blusa Florida. Rafa também apareceu no vídeo. Levanta a mão aí, Rafa. Rafa também é integrante do Chama. Rafa está concluindo o curso dele na área de design na UFBA e está aqui hoje cuidando, e ele cuida das nossas mídias sociais, da nossa comunicação. Ele está aqui hoje transmitindo, mas aqui com a gente no palco e aqui com a gente aí na plateia, né? O Chama nasceu em 2016, nasceu de um encontro. Nasceu de um encontro meu com a realidade que eu desconhecia. Eu, como soteropolitana, como baiana, com muito orgulho, e acreditando, né, que vivia numa terra diversa, né, culturalmente. Eu venho da dança, das artes, e que eu achava também inclusiva, e me deparei com a realidade da população trans, que eu desconhecia até então. E foi a partir desse ano e desse encontro com uma pessoa chamada Keila Simpson, que é presidente da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, e dessa figura incrível que está aqui comigo, Ailton Santos, curador, uma das lideranças do Chama para Dançar. Foi a partir desse encontro e desse desvendar de uma realidade social, não só de Salvador, como do Brasil, acho que a gente pode falar do mundo, né? Mas que aqui no Brasil a gente vive de uma forma tão cruel e numa lógica de tanta invisibilidade. Foi daí que nasceu o desejo. Eu trabalho há muitos anos na área do mercado de trabalho. Eu trabalho com projetos para empresas na área de RH. E eu entendi que eu podia ser uma ponte, né? Que eu podia ajudar, eu podia apoiar a transformação do contexto de empregabilidade aqui da cidade de Salvador e, quem sabe, do Brasil, que é o nosso propósito, né? Mudar o contexto de empregabilidade para a população trans, que é uma população que, como eu já disse, vive a lógica da invisibilidade, com um tratamento extremamente cruel, da hora que nascem, que se assumem como pessoas e como pessoas trans, né? Então, o Chama para Dançar não é um projeto sobre pessoas trans, é um projeto sobre pessoas. Assim, quando a gente fala de direitos humanos, a gente não está falando de um humano específico. Direitos trans são direitos humanos, né? Então, é um projeto que cuida, portanto, de refletir e de atuar muito mais sobre as nossas semelhanças, que são tão mais incríveis e potentes do que as nossas diferenças, né? Que alguns acham que são diferenças abissais e que nos separam. Pode passar, por favor. Para vocês terem, assim, alguns dados dessa população, para quem desconhece, cerca de 90% da população trans, especialmente mulheres e travestis, mulheres trans e travestis, dependem da prostituição para sobreviver. E mais do que isso, tem a prostituição como única opção de trabalho. Isso é uma forma de aprisionamento social. Pode passar. Um outro dado muito triste é que 82% desse público abandona o ensino médio. Então, a gente sabe que, em média, aos 13 anos de idade, pessoas trans são postas para fora de casa, por incompreensão familiar, por violência. Elas abandonam a escola, porque, via de regra, tem sido também um ambiente de bullying, de assédio, não apenas de professores, mas de colegas, de funcionários. Então, é como a Ailton sempre diz, essas pessoas não abandonam a escola abandona essas pessoas, né? E quem acolhe? A prostituição. Então, são pessoas que, muito jovens, chegam à idade adulta, sem escolaridade, sem o apoio psicoemocional, sem estrutura emocional de uma família, sem proteção, com uma longa trajetória de prostituição. Que posição de competitividade uma pessoa dessa tem para entrar no mercado de trabalho formal? Nenhuma. A gente sabe que a escolaridade é uma barreira para qualquer ser humano em relação ao mercado de trabalho. Se você não tem um nível médio, completo, minimamente, dificilmente você avança, não é impossível, mas é muito mais difícil você avançar profissionalmente. Para uma pessoa trans, isso ganha assim, um peso maior ainda, né? Pode passar. Um outro dado assim, muito triste é que 76 anos hoje é a expectativa de vida de um brasileiro cis como eu. Eu sou uma mulher cis. E 35 anos é a expectativa de vida de uma pessoa trans, de um brasileiro trans. E essas pessoas não morrem apenas de violência causada por terceiros. Morrem pela precariedade da vida, pela solidão, pelo abandono, pela invisibilidade, pelo suicídio. Há uma alta taxa de suicídio, porque a primeira aceitação dessas pessoas é em relação a elas próprias, a sua própria identidade. E aí tem um processo com a família, com a sociedade. Então, é um processo muito difícil e muito doloroso.
E essas pessoas têm apenas 35 anos como média de expectativa de vida. A gente sabe que a discriminação e o preconceito, eles precisam ser combatidos em qualquer ambiente, mas o nosso trabalho, ele tem um recorte do mercado de trabalho, né? O Chama para Dançar atua em cima do mercado de trabalho. E quando a gente fala de preconceito e discriminação no mercado de trabalho, a gente atinge, quando isso acontece nas relações de trabalho, isso atinge frontalmente a dignidade dessas pessoas, né? E tira delas um direito básico garantido em Constituição, que é o direito ao trabalho decente, à renda, ao emprego. E a gente sabe que esse tipo de situação aprofunda ainda mais o fosso da desigualdade aqui no nosso país, né? E, claro, na nossa Bahia e na nossa Salvador. Pode passar. Aqui estão algumas estatísticas, só para vocês verem, né? Então, obrigada. A setinha verde? Tá bom, obrigada. Então, algumas dessas aqui eu já falei para vocês, como expectativa de vida, os casos de assassinato, a todo tempo a gente lê na imprensa, o Brasil é o país que mais mata a população LGBTQIAP+, e nós estamos falando do T, dessa sigla, que daqui a pouco a Ailton vai falar um pouquinho. Então, o nosso projeto é nichado, a gente está falando da população trans e de travestis. E uma pergunta assim, que eu faço para todo mundo, né, quando a gente tem a oportunidade de conversar, é: com quantas pessoas trans vocês trabalham ou vocês estudam? E, geralmente, a proposta é uma, ou, na maioria dos casos, nenhuma, né? E isso não é à toa, né? Vocês viram que apenas 0,25% dos estudantes das universidades federais no nosso país são estudantes trans. 0,25%. Aqui a gente tem um, que faz parte dessa estatística tão triste. Ali a gente tem o segundo. Rafa está concluindo o curso na UFBA, de design. João é estudante de comunicação da UFBA. Bruna, em breve, está lá também, ela tem um sonho de fazer enfermagem, né, Bruninha? E vai chegar lá, não tenho a menor dúvida que a gente vai viver essa alegria de participar da sua formatura. E não é à toa que a gente nunca trabalhou nem nunca estudou com uma pessoa trans, né? Essa pesquisa é uma pesquisa recente, feita pela HSM, que é uma instituição de renome, e a Opinion Box. Né? Então, das empresas pesquisadas, 44% disse que não possui nenhuma pessoa trans em seus quadros e 38% possui menos de 5% de pessoas trans em seus quadros. Então, o Chama para Dançar é um projeto que chega para atuar nessa realidade e transformar esse contexto de empregabilidade. Para isso, a gente estruturou o projeto em 4 eixos. São 4 eixos de trabalho distintos, então o pessoal pode pegar o microfone aí e complementar, o que eu esquecer. O primeiro eixo é o que a gente chama o eixo de serviços para as empresas. Então, a gente tem uma série de serviços. A gente desenvolveu um game, que é um game incrível, que pode ser jogado presencialmente ou digitalmente. Na verdade, não digitalmente, mas online, né, no formato híbrido. E João foi uma das pessoas, todos os personagens do game são inspirados em pessoas reais aqui de Salvador. São 7 personagens incríveis, frutos de uma pesquisa de João, e que depois foram para um conteudista de game, transformaram isso num game. A gente já aplicou esse game para mais de 300 pessoas, foram mais de 15 empresas, então é um game incrível para sensibilizar, tocar corações e mentes e preparar times para atuarem melhor em relação à diversidade, à equidade e à inclusão, porque são 3 conceitos muito distintos, e todo mundo costuma embalar, né, no guarda-chuva diversidade, mas não é. Né? A gente acha que tendo um trans ali na logística, um preto não sei onde, uma mulher não sei onde, na nossa empresa é diversa. Diversidade pode até ser, né, mas equidade, e quando a gente fala, né, de integração, quando a gente fala de oportunidades, aí a coisa é diferente. Né? Então, são 3 conceitos diferentes. Então, nesse eixo, a gente desenvolveu uma série de serviços e a gente vem trabalhando com empresas como a Continental Pneus, como o Sebrae e como a Cordza, algumas multinacionais que já contratam os nossos serviços, justamente para poder ajudá-los a colocar a diversidade, a equidade e a inclusão na pauta estratégica dessas organizações, da mais alta gerência ao chão de fábrica, que é como deve acontecer, né? A gente sabe que toda a transformação nesse tipo de ambiente corporativo acontece de cima para baixo. O eixo 2 é um eixo voltado para as pessoas trans. A gente tem 2 ações principais, né, Bruninha? Uma é um curso de capacitação para poder ajudar as pessoas que desejam, as pessoas trans que desejam continuar e retomar sua escolaridade, concluir o ensino fundamental e o ensino médio, que a gente considera super importante para poder terem mais competitividade no mercado de trabalho. A nossa primeira turma seria esse ano, por conta da pandemia, houve um atraso. A nossa primeira turma a gente vai fazer no primeiro semestre do próximo ano.
E a gente está construindo um portal que estreia dentro de 15 dias, com vários serviços e informações para quem estiver interessado no tema. É o chamapradançar.com, e vocês todos vão poder visitar daqui a uns 15 dias. Mas as nossas redes sociais já estão aí com bastante informação. O Eixo 3 é um game que a gente está também na fase de ideação, porque nos faltou recurso. Mas é um game também que a gente está construindo, que a gente pensa construir focadamente no ambiente escolar. Porque a gente precisa também, a gente acredita que a gente tem como contribuir para que a escola seja, de fato, um ambiente de mais equidade e de mais inclusão para os seus alunos, para a família de seus alunos e alunas e alunos trans, né, para as famílias de seus funcionários e funcionárias trans. Então, é um game que vai dialogar com o ambiente escolar e com todo mundo que atua dentro desse ambiente. E o Eixo 4 são algumas ações, que a gente chama ações abertas para todo mundo, que são algumas experiências, como o Conversas Transparentes, o Museu da Empatia e um livro, que são ações que vocês vão ver aí pipocar para Salvador. A gente está, claro, tentando captar recursos, tentando não, a gente está na busca pela captação de recursos, a gente está já construindo na fase de ideação, o livro já começou a ser escrito sobre as vidas de pessoas trans com recorte do trabalho. O Museu da Empatia é uma experiência imersiva, né, onde a gente vai poder contar histórias e trocar histórias de pessoas cis, pessoas trans, pessoas bi, pessoas pan. E o Conversas Transparentes, que vão ser ciclo de conversas que vão acontecer presencialmente e também digitalmente. Aqui estão alguns dos nossos diferenciais, a gente pratica a inclusão que a gente defende, então, desde o primeiro passo desse projeto. Eu sou uma mulher cis, branca, hétero, né, então eu represento a cis-heteronormatividade e sempre entendi que eu não poderia caminhar sozinha, né, por mais que você tenha compaixão e olhe para os problemas e para as dores dos outros, não é a dor que você sente da mesma forma, não é a forma como você entende, você precisa ter o olhar. Você precisa ter a mão, o coração, a mente de quem sente e de quem vive o problema. E é por isso que a gente está aqui junto, né? Então, somos pretos, somos brancos, mulheres cis, mulheres trans, homens cis, homens trans, homens gays, homens héteros. Então, nossa equipe é de 12 pessoas, daqui a pouco mais fixas, e um monte de colaborador e simpatizante. A gente tem uma abordagem sistêmica, não é? A gente tem uma equipe diversa e multidisciplinar, como eu acabei de falar, e o nosso projeto ele é nichado. A gente, claro, tudo que a gente pode, a gente está abrangendo a população LGBTQIAP+, mas o nosso foco é a população T. É o T aí. Aqui estão as pessoas da nossa equipe, Manuel Issa, aquele lá de cima, que apareceu de barbinha no vídeo. Ele é um homem trans, psicólogo, que atua diretamente tanto na facilitação do game, como Bruninha, como o João, que estão se capacitando, como também na construção da integração do nosso programa de formação no fundamental e no médio a partir do próximo ano. E temos outras pessoas aqui, algumas pessoas de São Paulo, outras de Salvador, e somos nós aí na fita. Nosso projeto ele está alinhado com 5 dos ODS, né, e fomos premiados por conta do propósito e dessa aderência, especialmente ao 4, ao 5, ao 8, ao 10 e ao 16. E a gente está aqui para poder convidar para vocês, né, para poder dançarem com a gente, levarem a importância dessa causa e poderem sensibilizar outras pessoas não para a questão dos direitos trans, volto a dizer, mas para a questão dos direitos humanos, que são os direitos de todos nós. E a frase que nos guia é: diversidade é convidar para a festa e inclusão é chamar para dançar. E aí eu vou chamar logo os meus colegas aqui, amigos queridos, para começarem a falar. E pela lógica aqui, os últimos 10 minutos, vocês mandam perguntas e a gente está aqui, e que seja uma conversa bem gostosa, já que agora vocês sabem um pouquinho sobre o projeto. Então eu vou passar a palavra para a Bruninha. Bruninha, que vai falar um pouco com muita propriedade da questão de como a educação impacta a entrada no mercado de trabalho formal, como ela chegou no Chama. É muito bacana vocês ouvirem como ela chegou no Chama. A palavra está com você, Bruninha. Boa tarde a todas, a todos e a todes. Eu cheguei no Chama em 2019. Eu fazia parte de uma formação da ONU que se chamava Transformação. O Transformação transformou minha vida, que abriu espaço aonde eu saí da esquina da prostituição para o mercado de trabalho. E hoje estou aqui falando com vocês. O Chama para Dançar, eu cheguei. Nessa época, eu estava numa reunião com Keila Simpson, que é a presidente da ANTRA, e com Simi Larra, que é presidenta da ABGLT. E Margot chegou. E nós, dialogando, Margot disse: nossa, me lembro até hoje, nossa, você
tem um potencial. Gente, você ser uma mulher trans, saindo da prostituição, fazendo um curso da transformação, que era o curso da ONU, e você se deparar com uma pessoa maravilhosa, falando de um projeto de inclusão para a população trans, isso é maravilhoso. E aí foi quando eu recebi o convite, né, de participar desse projeto, que eu estou até hoje apoiando, dando o meu conhecimento. Não é muito, mas o que eu sei, eu passo para Margot, que é sobre a população de extrema vulnerabilidade, que estão na prostituição. Como eu falei para Margot antes, eu não vim aqui para falar de pessoas que estão... desculpa, eu fico emocionada porque Deus ser uma mulher trans hoje, estar aqui falando com vocês, me emociona. Pelo simples fato de Deus ter saído daquela vulnerabilidade e hoje estar aqui. E esse projeto me dá força para lutar por outras meninas que querem sair dali. Então, é um projeto que eu apoio muito. É um projeto que me deixa feliz de estar fazendo parte dessa equipe maravilhosa. E de falar, temos sim o direito de ter um emprego digno. Temos sim o direito de estar sentado numa universidade, se formando, como eu conheço muitas que são advogadas, psicólogas. Isso é muito bom, que antigamente não tinha. Antigamente tinha a prostituição, como Margot trouxe na fala dela. Mas esse projeto é muito importante para a nossa população, que é ter, né, o ensino fundamental completo, o ensino médio, de entrar no mercado de trabalho e ter uma vida digna. Ter uma vida que ela não tenha risco de estar numa esquina e morrer, como muitas já foram. E não só, você falou muito, a gente tem um direito, mas também a capacidade, né, Bruninha? Porque, assim, eu trabalho com o mercado de trabalho há 20 anos, eu entrevisto centenas de pessoas por mês, eu trabalho com desenvolvimento humano nas organizações, então, eu tenho um olhar muito clínico, assim, para avaliação de perfil, etc e tal. E as pessoas que a gente tem encontrado, né, Ailton, Bruna, João, não estou falando só de nós, as que a gente identifica, né, a gente tem feito alguns cursos para a população trans, fizemos um curso sobre empregabilidade, fizemos um curso para formar facilitadores trans para games, e foi bem legal. E são pessoas incríveis, pessoas que, enfim, pessoas como nós, né? Enfim, e é tão incrível que a gente precise ter um projeto como esse, né? Claro que o nosso sonho é que o Chama para Dançar não precise existir, né? Mas enquanto ele precisa existir, a gente está aqui junto e trazendo o assunto, trazendo luz para o assunto, né? A gente percebe também que muitas pessoas se afastam do tema por conta da falta de informação. Como eu trabalho e atendo muitas organizações, de multinacionais a pequenas empresas, quando eu chego para falar de diversidade, geralmente é assim, não, Margot, veja bem, a gente já tem aqui negócio de liderança feminina, a gente já está trabalhando com PCD, né, tem cota, ou seja, trabalho por cada cota. Né? A gente já tem alguns negros aqui dentro. Agora, esse negócio de travesti transexual, a população LGBT ainda vai, né? Tem um gay não sei onde, tem uma lésbica não sei onde, mas isso é muito espinhoso para a gente. Então, eu ouço isso e não ouço isso pouco, não. Né? Quem sabe daqui a alguns anos a gente chega lá. Então, e eu percebo que esse afastamento é a ignorância. A ignorância, talvez, que eu tivesse, né, antes de 2016, mas que, ao contrário de outras pessoas, quando eu sou ignorante diante de um tema que muito me interessa, eu trato de quebrar minha ignorância, de estudar, de entender e de mergulhar, de compreender. Então, o mercado de trabalho tem ainda muita ignorância em relação à realidade das pessoas trans e travestis. Né? Eu fiz uma pesquisa durante o nosso processo, a gente ganhou um prêmio do Sebrae ano passado, a gente precisou validar o projeto com várias empresas. Então, eu fiz uma pesquisa rápida, onde eu perguntava só isso para várias pessoas. Tipo assim, quando eu falo a palavra travesti,
Qual é a palavra que vem imediatamente na sua cabeça? Mais de 90% respondeu? Puta ou prostituição. Simples assim. Ou seja, o viés está aí. As pessoas pensam em travesti, elas não pensam numa travesti médica, elas não pensam numa travesti advogada. Elas pensam numa travesti puta. E isso é muito forte, isso está muito arraigado dentro da nossa sociedade e a gente precisa, de fato, acabar com isso. João, conta aí como é que você chegou no Chama, João. Fala um pouquinho de você. Olá, gente, tudo bem? Boa tarde. E é muito engraçado, né, quando eu cheguei no Chama, porque Ailton tá aqui, Ailton, a gente tem uma relação de muitos anos, né? Tanto que Ailton é meu pai, assim, do coração, de puxar minha orelha, inclusive. E eu lembro que quando a gente se conheceu, Margot, foi através dessa ponte também, né? Que a Veli, antes, né, de todo esse contexto, a Veli estava fazendo seleção de pessoas trans para direcionar para o mercado de trabalho. Veja, para que eu consiga chegar nesse ponto, preciso falar de mim. Eu trabalho desde os 15 anos de idade, porque eu sempre gostei de ter a minha independência, né? Sempre gostei de ter meu dinheiro. E também porque eu queria ter uma tatuagem e minha mãe dizia que ela só iria me dar se eu tivesse que trabalhar e pagar com o meu dinheiro. E aí eu comecei a trabalhar para ter minha tatuagem. Mas desde lá eu já fiz muitas coisas. Eu sou produtor audiovisual, eu trabalho com gerindo projetos sociais, né? E outras questões dentro de administrativas, enfim. Atuo na militância há muito tempo, né? Acho que desde que me entendo por gente, assim, eu já venho brigando pela minha existência. E por conta de ser um cara trans, não ter o nome retificado até um determinado momento, eu não queria me submeter, porque eu sempre fui muito ousado. Eu não queria me submeter a um mercado de trabalho que não me respeitaria e não me deixaria ser quem eu sou. Porque só quem pode dizer quem eu sou eu e não as outras pessoas. E aí, nesse processo, né, de buscar trabalho, enfim, eu conheci a Veli. Né, e eu conheci a ideia de que nós, enquanto pessoas trans e travestis, podíamos, né, fazer uma seleção, nesse processo de recrutamento e seleção, e sermos quem nós somos, né, da forma que somos, avaliados pelas nossas competências. E aí eu conheço a Margot a partir disso, né? Não sei quem se apaixonou primeiro um pelo outro, se foi Margot por mim ou eu por Margot, e aí ela me convidou para fazer parte, né, dessa ideia que era o Chama. Eu vou falar dessa ideia porque era uma ideia muito inovadora, mas era uma ideia, né? A gente ficava, como é que a gente vai desembolar isso, assim, né, nesse meio de campo? E Margot muito precisa entendeu que a lógica era essa, né? Pensar no mercado de trabalho para a nossa população, trazer pessoas trans para o diálogo, porque não adianta falar de nós sem nós, e isso começou a crescer. Então isso foi ficando muito forte, assim, né? E aí quando ela fala, por exemplo, de que eu fiz a construção desses personagens, quando um dia vocês vão ter a oportunidade de jogar, mas quando a gente está no momento ali desse jogo, né, a gente vai desembolando um personagem ou outro, é muito gostoso, a gente se diverte no processo, né? Obviamente a gente tem os entraves, né? A gente tem que parar, pensar, construir, mas é muito gostoso. Então, a minha vinda para o Chama, ela se dá por essa paixão, né, por essa ideia de alcançar o mercado de trabalho, e aí eu falo isso muito mais pensando nos meus pares do que somente, né, em mim, e também com essa ideia de trazer a inserção de pessoas trans e travestis e tirar essa venda dos olhos de pessoas cisgêneras, né, de achar que nós, enquanto pessoas trans, nós não temos capacidade alguma de desenvolver cognitivamente qualquer projeto, estar em algum espaço, liderar, né, lugares, enfim. Então, a gente começa a partir disso, né, e aí eu fazia parte também de transformação, como um lugar mesmo de melhorar esse meu caminho dentro da militância. E aí, Bruna, a gente já se conhece há muito tempo, a gente está junto em diversas frentes, então isso oficializa, né, quando a gente consegue formar um time de pessoas que são nosso espelho, nosso reflexo, assim. Eu vejo Bruna, eu vejo Rafael, eu vejo Manuel, eu sou um homem negro, então a gente tem diversas especificidades, né, cada um no seu lugar, e isso vai agregando, né, de fato, o projeto. E aí a gente vê pessoas
que não estariam dentro de um contexto, né, como é esse projeto, por não ter acesso à escolaridade, não ter acesso a um lugar formal, né, buscando o Chama para fazer um curso, né, para fazer uma formação em game, para um diálogo, para uma roda de conversa, e isso vai se caracterizando de uma forma, isso vai se desenhando no que é hoje, né, e chegar nesse espaço, né, é muito importante, porque a nossa caminhada pelo Chama não começou em 2021, né, e não vai terminar em 2021, a gente tem 2022, a gente tem 2023, a gente tem muitas mãos, né, para dar, a gente tem muitas pernas para andar, e a gente precisa fazer com que esse projeto chegue nas empresas e que entendam, né, que nós, enquanto pessoas trans, estamos lá para dar nosso melhor, mas também para fazer aquele lugar crescer junto com a nossa capacidade técnica para desenvolver isso. Então, eu chego no Chama e sou apaixonado pelo Chama, por essas e outras. A gente está construindo junto um caminho bem gostoso. Não é fácil, né? Bruninha sabe onde ela está hoje, cada um de nós, mas todo mundo com muita dificuldade, alguns mais do que outros, e a gente vem se ajudando e entendendo como a gente é potente junto, né? Tem outros que não estão aqui, tem Rafa que está ali, e isso eu acho que faz toda a diferença no nosso time. E aí eu quero passar a palavra para o nosso guru, inspirador, curador, a nossa referência assim, em termos de conhecimento, Ailton Santos, um dos pouquíssimos doutores aqui no Brasil em saúde coletiva, com especialização em transgeneridade e em saúde sexual. Então, Ailton, conte para a gente aqui, conte para o pessoal como é que foi a sua chegada no Chama e passa um pouquinho da sua visão sobre o nosso trabalho e sobre como é importante a gente contar com essa galera aqui para poder pulverizar essa ideia. Procura o Chama para dançar, leva o Chama para dançar para a sua empresa, porque tem uma galera massa que vai falar sobre diversidade, equidade e inclusão. Olá, gente. Eu fico meio encabulado porque é complicado um pouco, né? Só para perceber um pouco a minha trajetória, tudo que eu sou de diferente está sendo colocado agora. E não há lugar que eu vá, que eu ande, que minhas duas macro diferenças se escondam. Eu agora parei de estar sentado quieto e abri minha voz. E comecei a falar, comecei a gesticular, comecei a me mostrar. E está claro na cultura brasileira, nordestina, da Bahia, que eu sou um homem gay e afeminado. Mas eu também sou negro. Então, só para perceber um pouquinho disso, de onde eu venho, e como é que eu cheguei perto do Chama para dançar? Eu sou profissional de saúde. Só que eu sou um profissional de saúde que cuida da saúde de todas as pessoas indiscriminadamente, de uma saúde que é coletiva para todos. Profissional que se guia por um conceito ampliado de saúde, que está além de ter um equilíbrio clínico, de ir para as consultas, tomar medicamento, mas de ter casa, de ter lazer, de ter alimentação, de sair e poder andar com segurança, de poder estudar e trabalhar. E é nesse eixo do trabalho, enquanto condição de dignidade, de respeito, de ter acesso à saúde, que eu me ligo ao Chama para dançar. E ao chegar em um seminário que já aconteceu há bom tempo, o tempo está curto, a gente tem que otimizar a fala, isso é importante, eu encontro Margot em uma mesa, em um seminário na Fundação Cairu, discutindo sobre direitos, sobre inserções e sobre trabalho. E a gente vai fortalecendo isso em um seminário depois, que Margot me convida, um seminário que abrange o Brasil na região Nordeste, pela BRH. E, de novo, eu sou convidado para falar por que é importante uma empresa ter pessoas trans e travestis. E aí você pensa, como é que eu vou convencer esse povo? Eu só trabalhei 2 eixos. Pessoas travestis e transexuais, homens trans, principalmente mulheres trans e travestis, que têm uma carga de estigma muito grande, não se preocupem. Elas não vão molestar, não vão atacar, não vão paquerar. Elas entendem que é o espaço de trabalho e que ali não é lugar para isso, porque era o grande medo. Uma travesti numa empresa é uma imoralidade. Elas são inteligentes, têm capacidade, têm competência, elas vão aprender tudo. Porque também há um pensamento que não tem capacidade técnica, cognitiva de aprender. Por isso que a fala de Margot é potente quando diz essa importância do estudo. Quando apresenta João como alguém que faz faculdade, apresenta o Manuel Issa como psicólogo, ou apresenta o Rafael como estudante de design, a Bruna já com o projeto dela certo de ser enfermeira e caminhando nessa direção. É para mostrar outra realidade. Então, eu estou aqui, dificilmente eu falo, eu fico na curadoria de conteúdos, porque junto com Bruna, com João, com Rafa e com outras pessoas trans que a gente consulta, a gente organiza a linguagem.
A gente não pode pensar em inclusão e diversidade sem pensar como é que nós falamos. E nós não podemos falar pelo outro. Nós temos que falar com o outro, sobre o outro. Porque por ele, ele mesmo fala. E esse é o nosso primeiro eixo. Por isso a gente tem pessoas trans, travestis, pessoas aqui. E é interessante, né? Aqui nessa mesa temos 4 pessoas. Temos 2 homens negros. Temos 2 mulheres que não são negras. Temos uma mulher cis, temos uma mulher trans. Temos um homem cis gay e temos um homem trans hétero. E temos um homem trans ali sentado e temos outras pessoas que aqui não estão. Então, é muita diferença que peita um espaço para si mesmo. Por que não trabalho com gay, com bissexual, com lésbica, com pessoas cis? Porque nós estamos em toda parte. A minha pretitude, a minha homossexualidade afeminada não me proibiu de ser um doutor na área de saúde, com intercâmbio e com publicação, não me impediu de fazer um concurso e estar há 35 anos no SUS. Mas onde é que estão as travestis, transexuais, homens trans, pessoas não binárias, mesmo no SUS? Finalizo dizendo que no ambulatório que eu coordeno, nós tivemos por 3 meses uma enfermeira que foi trainee no SUS. Nós tivemos um estagiário de biomedicina no nosso ambulatório. Em 2022, teremos uma enfermeira que está fazendo mestrado na UFBA em enfermagem e saúde, que vai desenvolver um trabalho de pesquisa lá. E ainda pressionando a SAEB, nossa Secretaria de Administração da Bahia, para que diga que esse lugar aceita pessoas trans. Porque o discurso é, mas nós aceitamos qualquer pessoa, todas as pessoas. Mas nesse todo que não diz que travesti, transexual e não binário pode entrar, é invisível. Então, a gente está lutando para sair, para que essas pessoas venham, que o ambulatório é nosso, o mercado de trabalho é nosso, de todos, de todas e de todos. Obrigado. Obrigada. Gente, é isso, o nosso tempo é curtinho. A gente espera que vocês tenham captado um pouquinho do Chama. A gente está aqui também para responder algumas perguntas. Eu acho que se tem alguém que quer perguntar, ali tem que levar o microfone. A gente tem ainda alguns minutos. Aquela menina, ela quer falar, ela quer perguntar. E vocês encontram a gente no Instagram, né, Rafa? Onde mais? No LinkedIn. No contato @chamapradançar.com também. Quem quiser levar o game, quem quiser, enfim, participar dos nossos grupos de estudo, procure a gente. Boa tarde, gente. Primeiro, parabéns pelo trabalho de vocês. E você que mencionou o game agora no final, eu fiquei com uma dúvida. Ele é comercializado independentemente ou ele é utilizado como ferramenta dentro do trabalho de consultoria que vocês prestam para as empresas que contratam? Ele é utilizado como um game de sensibilização e informação para diferentes níveis hierárquicos sobre diversidade, equidade e inclusão. Então, quando, por exemplo, uma empresa compra, ele compra o game, ele compra a aplicação, como compra qualquer treinamento. Um treinamento de liderança, de team building, ou de comunicação. É um treinamento sobre diversidade, equidade e inclusão. Quando a empresa adquire o game, né, a sessão do game, ou 2 ou 3, as pessoas que vão jogar, elas não sabem especificamente qual é o nicho. E é um jogo tão incrível, como o João falou, ele foi desenvolvido pela Vila dos Games, lá em São Paulo, que só no jogar é que as fichas vão caindo. Você não entende por que aqueles personagens não estão avançando em determinadas coisas. Lá no final você descobre. Então, é um jogo, na verdade, que vai desconstruindo os jogadores, sabe? E que você consegue se enxergar e consegue enxergar a ação dos outros. O nome do game é Metamorfose. Então, se vocês tiverem interesse, de vez em quando a gente faz umas sessões gratuitas, né? Para poder as pessoas te conhecerem. E aí, fiquem atentos e atentas e atentes. E é só se inscrever e jogar com a gente, ou, melhor ainda, contratar e pagar para que a gente possa levar o projeto adiante. Obrigada. Tem alguém? Mais alguém? Mais pergunta aqui? Tem. De vermelho. Olá, boa tarde, tudo bom? Me chamo Otávio. Vocês explicaram muito bem, conseguiram sintetizar bem a proposta do projeto. Achei massa demais. Minha pergunta nesse caso seria algo mais pessoal. Eu queria, se eu pudesse, né, também saber sobre essa formação. Vocês 3, no caso, tirando a Margot, nada contra a Margot, só para entender se durante a trajetória de vocês, nessa busca de entender, de se compreender, vocês tiveram alguma figura que vocês se identificavam, que vocês sentiam alguma representatividade, alguém na mídia, alguém na música, alguém na literatura, que vocês, como pessoa trans, se via nesses locais. Eu queria entender um pouco disso. Eu vou falar
falar por mim, e ele vai falar por ser um homem trans e uma mulher trans. Sim, eu tive uma pessoa que até hoje é uma inspiração para mim, que o nome dela é Keila Simpson, uma mulher travesti, presidenta da ANTRA, Associação de Travesti Nacional do Brasil. E é uma inspiração, como eu digo, aonde eu estou hoje, eu me inspirei nela, porque eu faço parte hoje da Atração, Associação de Travesti e Mulheres Trans do Estado da Bahia. Hoje eu sou voluntária da ONU, graças à inspiração que ela me trouxe. Ela é a musa inspiradora do Chama para Dançar, é Keila Simpson. Procurem sobre ela, vocês vão entender que figura incrível. Vai lá, João. Eu não tenho uma pessoa de referência, até porque eu sou totalmente fora da curva, né? Eu me entendo desde muito pequeno, fui criado como, né, sou desde muito novo, né? Tem pessoas aqui que me conhecem há anos e sabem que eu sempre fui assim. Então, as minhas referências eram os meus irmãos, né, em relação à masculinidade, que não eram referências perfeitas, inclusive, mas eram as referências que eu tinha em casa, né? Agora, em relação ao movimento, a minha referência, né, enquanto construção coletiva de identidade, é o movimento das travestis. E eu nem trago as mulheres trans nesse recorte, mas trago as travestis. Por tudo que, né, desde a década de 70, enfim, do que elas passaram e de como elas conseguem se construir coletivamente, assim, né, e buscar por direitos coletivamente. Então, desde muito novo, assim, as minhas referências enquanto homem foram dentro de casa, né? Então, eu não tenho nenhuma pessoa trans de referência que eu diga assim, nossa, eu me inspiro, ou talvez eu queria ter 5% do que esse homem trans foi, assim. Obviamente que isso é como a Bruna trouxe, né? Isso é uma leitura minha e são particularidades, porque cada pessoa trans, ela é única e ela vai ter inspirações únicas na sua vida. Bom, antes de tudo, eu sou um professor doutor, eu sou um pesquisador, entre tantas identidades. Então, eu tenho referências trans, sim, porque no ponto que eu estou, eu escrevo a partir de teóricos trans, sem desrespeitar teóricos cis, quando eu encontro na sua linguagem, na sua escrita, uma total compreensão da vivência das transgeneridades, vivência essa que é estar junto, aí eu sigo, mas eu dou predileção a teóricos e teóricas trans, travestis e transexuais. Então, neste momento, eu convido à memória Letícia Nascimento, do livro Transfeminismo. Eu convido Jaqueline de Jesus, que tem publicado bastante, Bia Pagliani, Luciano Pagliano, que é um menino trans que publicou recente, e um homem trans que para mim foi minha primeira descoberta, que as minhas pesquisas sempre foi com pessoas transfemininas, mulheres transexuais e travestis. Eu encontrei a transexualidade masculina enquanto teoria, não nas pessoas da vida, em alguém que estava na minha banca de doutorado, que eu defendo na UERJ, no Instituto de Medicina Social, em Guilherme Almeida, um homem trans na minha banca. E isso para mim foi muito importante, porque eu sou cis, apesar de ser gay e de ser preto, não tão cis, né? Preto não tem alma, não é nem gente, gay não é homem, né? É o que passa no universo. Mas eu sou cis nessa qualidade, ainda sou. Então, tem um homem trans, uma pessoa trans na minha banca, que lê minha tese e diz, olha, tá legal. E depois tem minha assistente de pesquisa, Fernanda de Moraes, como 1 ano fazendo pesquisa comigo e validando tudo comigo, é muito importante. Eu me importo com a opinião de todos, gente, mas eu pesquiso, eu trabalho, eu ofereço assistência a pessoas trans, eu preciso que elas digam que está tudo bem para eu estar aqui com a certeza. E elas e eles me validam, eu fico muito feliz. Tem lugares que eu entro, porque eu sou cis e sou doutor, e que eles não conseguem entrar. E quando eu gravo a coisa, que eles veem em outro lugar, eles dizem, olha, foi como se a gente estivesse lá. Não há pagamento por isso. Não tem Mastercard que pague isso. Gente, muito obrigada. Nosso tempo acabou. Muito obrigada. Obrigada ao Scream pela oportunidade. Obrigada a vocês pela escuta, pela generosidade da presença de vocês no momento que todos nós ainda temos tanto medo, né, de estarmos juntos. Então, muito obrigada. Foi muito importante para a gente.